146. Regressor Instruction. Capítulo 757. Até o fim. 16. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Como esperado, este é o momento mais divertido, gerando uma missão forçada de grau comum. Venha o que? Vem cá. Bastardo. 01,A. Droga. Estou tão feliz. Gerando uma missão forçada de grau comum. Você fingiu ser tão forte, mas é só uma casca vazia. Sem problema. 01, estou numa nuvem, de verdade. Originalmente, nesse tipo de luta, quem se agitava primeiro estava fadado a perder. Não foi uma batalha entre Kim Il-sung e ele, mas uma batalha entre ele e eu. Consegui rir agradavelmente, então não precisei de outras palavras. Ainda assim, conforme fui irritando ele, parecia que todo o estresse que até então fazia minha cabeça doer tinha desaparecido, gerando uma missão forçada de grau comum. Julgamento. Minha bunda. Você realmente achava que era algo? Você não vai. Olha o que está na sua frente. Os humanos sentem admiração com isso. Você não é nada mais ou menos que um inseto com asas. Não finja ser um deus estúpido. Só deite de frente, tá? 01, você. Parasita desgraçado. O que você vai fazer? Hein? O que você vai fazer? Você consegue vencer o Unsung? Você pode. Você consegue vencer ele, porra. E Unsung ficou quieto. Os recipientes vazios faziam mais barulho. Caras falantes muitas vezes não ajudavam na briga. Aqueles que mantinham sua posição pareciam mais fortes e realmente eram fortes. A semente em si era diferente de você. Os fundamentos são diferentes. Os fundamentos. Não pense que você é um cara legal. Eu podia vê-lo estendendo a mão novamente com uma expressão extremamente hostil, mas o ataque, uma vez bloqueado, não conseguiu causar um golpe válido. Não seria mais apropriado dizer que ele ficou impressionado com a superioridade dos óculos do que pelo seu padrão. Se houvesse outros fatores, a história poderia ter sido diferente, mas o método de execução dele era apenas soltar ataques. A única coisa que ele tinha era um número incontável de espadas caindo em direção a um único alvo em velocidade tremenda. Diferente de antes, Kim Il-sung estava ciente das espadas e podia desviar ou bloqueá-las. Isso foi o suficiente para me fazer sentir por me preocupar com ele. Mas não podemos baixar a guarda. A menos que fosse burro, criaria outro padrão. Não seria aceitável julgar que ele entrou na chamada fase 2. Não surpreendentemente, ele imediatamente começou a sacar uma espada cor platina. Eu tinha a ideia de que ele seria fraco em combate corpo a corpo, mas parecia que eu estava errado. Na verdade, a distância não significa nada. Ele conseguiria ajuda de espadas flutuando no céu de qualquer forma. Aquelas espadas não miravam em serafins. Parecia que o julgamento e execução serviriam como uma cabeça de ponte para ele. Pode ser mais complicado do que antes, mas eu não estava tão nervoso quanto antes. Eu sabia do que Kim Il-sung era capaz, e por isso estava confiante de que ele não ia perder. Vai ser um pouco complicado. Ainda assim, você só precisa lembrar de uma coisa. Se você encurtar a distância no momento em que a execução cair, pode acertar o timing. Você me entende? Chegaria o momento em que ele não teria escolha a não ser levado pelas ondas de inúmeras espadas caindo. Você pode usar serafins como escudo quando isso acontecer. Quando surgir um novo padrão, ele só precisava encontrar uma nova estratégia para contra-atacá-lo. Eu não tinha certeza se a tática que dei era a resposta certa, porém, minha certeza é que Il-sung, se fosse o adorável regressor, era possível. Eu podia imaginar serafins empunhando a espada com grande empolgação. Kim Il-sung então encarou com sua própria arma, concentrando-se o máximo possível. Não parecia que Kim Il-sung sentia a grande pressão das habilidades físicas de Serafim, mas certamente parecia sentir a pressão das ondas de espadas que continuava a disparar. Em vez de ferir Kim Il-sung diretamente, achei que ele o colocaria no alcance de execução a qualquer custo, mas não vai ser fácil. Se ele permitisse um tiro, era mais provável que permitisse o próximo. Se ele permitisse o próximo, era mais provável que permitisse o próximo do próximo. Isso significava que havia uma alta probabilidade de o dominó colapsar em uma cadeia. Ainda. Você não deve cometer um erro. Sim, eu sei, Kilong. Kim Il-sung manteve sua calma à toa. Após bloquear a espada de Serafim, que balançava em grande círculo, ele imediatamente destruiu as que caíam do céu.
Ele continuou movendo os pés para encontrar espaço depois de ver Serafim se afastando de Kim Il-sung enquanto abria as asas instantaneamente. O que você está fazendo? Chegue perto dele. As espadas estão vindo. Ele imediatamente abriu as asas e se aproximou de Serafim. Parecia que as espadas do julgamento direcionadas ao nosso regressor pararam alto no ar. Serafim mordeu os lábios e empurrou Kim Il-sung imediatamente. Você ganhou tempo, né? Kim Il-sung acertou todos os ataques ao seu redor com sua espada. Você também atira flechas. Isso é um padrão oculto, certo? Certo. Uma única flecha que ele disparou foi sugada para a trajetória da arma de Kim Il-sung. Você viu? Observei enquanto o regressor inclinava a cabeça para o lado para evitar a flecha que vinha direto entre seus olhos. Ah, droga, isso vai dar uma cicatriz para ele. Sangue escorria de um lado das bochechas, mas isso não era um grande problema. Você está bem? Eu bloqueei a dor, então estou bem. Apenas foque. Parece que você está perdendo a concentração. Desculpa. Não. Você não precisa sentir pena de mim. Foi você, não eu, quem se machucou. Só estou dizendo para não soltar a tensão. Bull. Caramba. Execução. Bull. Vou me mexer agora. Bang. Execução. Bull. O palco então mudava do chão para o céu. A figura dos dois colidia constantemente como meros feixes de luz no ar. As ondas das espadas continuaram a seguir Kim Il-sung, mas nenhum deles teve chance de acertar o alvo. Foco. Aguente firme, Il-sung. Droga, você não é o único lutando. Eu também estou lutando, gerando uma missão forçada de grau comum. Você é um que tem perseguido minha sombra. Não foi assim sempre. 01, calha a boca. Calha a boca. Gerando uma missão forçada de grau comum. Mesmo que você tente esconder, eu consigo ver. Eu sei quais são seus desejos feios, Serafins. Eu sei quem você queria ser, e sei quem você realmente imitou. Fuar. O que você acha? Você se divertiu? Como foi poder ser o tipo de pessoa que você achava ideal? 01, calha a boca. Lee Ki-leong. Cala a boca, porra. Gerando uma missão forçada de grau comum, idiota. Você não pode ser o herói mascarado nem na próxima vida. Não importa o quanto você tente, um imitador sempre será um imitador. Você sabe o que dizem. A natureza humana não muda. Você não é humano, mas na minha perspectiva, não é tão diferente de nós. Sua essência não muda. Você será o primeiro serafim da linha do tempo para sempre. Feio, ciumento e pombo nojento. 01, calha a boca. Cala a boca. Gerando uma missão forçada de grau comum. Você está ainda mais bravo agora, não está? Você está chorando. Você está chorando. Foi ele. Você está chorando. Você está chorando, não está? 01, calha a boca. Gerando uma missão forçada de grau comum. O herói mascarado nunca se agita, pombo. Se você queria que ele fosse seu modelo, deveria tê-lo observado melhor. 01, seu traidor sujo. Parasita feio. Você é lixo cuspido pela dimensão. Quem é você para dizer que eu te imitei? Gerando uma missão forçada de grau comum. Como assim? Isso é culpa sua, Serafim. Não sei quem você está chamando de traidor, mas, para começar, o herói mascarado nunca foi um traidor. Desde o início, ele foi um herói entre os heróis que lutaram pela humanidade. Foder. Como você pode colocar a palavra traidor na sua boca? O verdadeiro traidor é você, que abandonou seu irmão. 01, vou arrancar essa língua. Sua língua, eu vou com certeza, gerando uma missão forçada de grau comum. Você se odiava tanto assim? Você se odiava tanto a ponto de querer fingir ser eu? Nossos pobres serafins. Nosso pobre pombo com baixa autoestima. Acho que sei como você estava na primeira rodada sem nem olhar para isso. Deve ter sido diferente de agora, né? 01, Lei Ki-leong. Lei Ki-leong. Lei Ki-leong. Gerando uma missão forçada de grau comum. É quem você sempre foi. Estou errado. Se você diz que está fazendo algo que criou e imitou, isso não soa estranho até para você? 01, Lei Ki-leong. Gerando uma missão forçada de grau comum. Vocês não são naturais. Sua existência foi criada e fabricada. 01, ele parou de se mover. Esse fato é difícil demais. Gerando uma missão forçada de grau comum. Ao contrário dos humanos, você é artificialmente criada. É por isso que você tem ciúmes e inveja dos humanos.
É um mecanismo de defesa, dizendo que você vai gerenciá-los enquanto está em pé. O fato de vocês se acharem superiores aos humanos foi um mecanismo de defesa que vocês mesmos criaram. Se você não fizesse isso, achava que passaria dos limites. Você sente inveja dos humanos que vivem procurando um propósito. Vocês, pombos, se enganaram. 01, eu podia vê-lo mordendo os lábios com força, gerando uma missão forçada de grau comum. Não há motivo para se envergonhar, Serafim. Foi assim que você foi feito, afinal. PFFF. Você foi criado. Puei. Reciclado, até. Puar. Ai. 01, parecia que tinha sido levado para um canto e prestes a chorar em breve. Você viu isso, Yun-Sung? Eu também estou lutando muito. SS. Calha a boca. Calha a boca. Gerando uma missão forçada de grau comum, você me avaliou como o lixo cuspido pela dimensão, mas você é o verdadeiro lixo que nem sequer foi selecionado por nenhuma dimensão. Idiota. Mesmo que você procure neste mundo, não, em todo o continente, não, em todas as dimensões, não haverá ninguém que te ame. Vocês não são considerados criaturas. Você sabe disso, né? Quem gostaria de alguém reunido? Quem? PFFF. Quem pensaria assim seriamente dos caras reunidos? PFFF. Fuaé. 01, fiquei um pouco arrependido por ter colocado força demais no dano. Por algum motivo, achei que tinha me tornado vilão. Foder. Se Serafim fosse o personagem principal, um ator coadjuvante teria saído e gritado. Não. Foder. Nós não fomos criados dando coragem aos serafins e um motivo para viver, mas o que eu poderia fazer? Ele era o vilão. Todos os que poderiam dizer isso foram para o outro lado. Ah, mas achei que tinha exagerado. Ele pode cometer suicídio nesse ritmo, gerando uma missão forçada de grau comum. Você não é amado nem mesmo por aqueles que fizeram de vocês pobres serafins. Nossos pobres serafins. Posso te dizer por que vocês fingem ser humanos? Sinceramente, não tenho certeza se a resposta está correta. Mas acho que talvez seja porque você tem o inconsciente de que seu Criador vai te amar. Não existe outra comédia assim, né? 01, eu podia vê-lo mordendo os lábios com força. O fato de a sentença e a execução não estarem funcionando trazia um enorme estresse para ele. Além disso, ele estava sendo espancado por fatos. Sua pupila, que tremia constantemente, parecia mostrar que ele nem sabia o que estava fazendo naquele momento. Isso não é bom. Tive que lembrar que ele provavelmente estava pensando em dar um soco naquele cara desagradável a qualquer custo. Ele não é burro o suficiente para não pensar nisso, né? Ainda assim, ele deveria ter aprendido a dar um golpe com o herói mascarado. Ele deveria dar um sopro nele, certo? Certo. Por mais burro que fosse, seu cérebro deveria funcionar assim. Quando a razão perdida na raiva retornasse, ele saberia qual era uma escolha razoável. Seria para corresponder às minhas expectativas. Eu podia ver Serafim respirando devagar. Ele sorria feliz enquanto olhava para Kim Sung. Certo. Esse é o seu papel. O palco estava montado, e as condições também haviam sido atendidas. Serafim então falou com Kim Sung. Você tem coragem, pobre humano. Isso mesmo. Você está seguindo um homem que arruinou sua vida, sua alma, tudo. Você tem coragem. Regressor Instruction capítulo 758, até o fim, 17. Esse cara finalmente conseguiu. Ele finalmente conseguiu. Vi Serafim sorrindo como se finalmente tivesse encontrado um jeito de me dar um sopro. O que você merece? Sério. Ele merecia ter um olhar tão confiante. Embora tenha começado com o pé esquerdo, pelo menos percebeu seu papel, mesmo que fosse um pouco tarde. Queria incentivar Serafim, que estava se esforçando para seguir o caminho certo, mas não podia fazer essa escolha na situação atual. Embora ele finalmente tenha aberto fogo, a preparação que tive que fazer foi difícil o suficiente para ser difícil comparado a qualquer outro trabalho que eu já fiz até então. Por quê? Isso era óbvio. Não tem como ele acreditar nele. Era impossível para Kim Sung confiar facilmente em suas palavras. Isso soaria crível. Mesmo que eu confessasse, não achava que ele acreditaria. Se fosse Kim Sung de alguns anos atrás, uma suspeita empoeirada teria crescido em seu coração. No entanto, o conselho dado pela mulher misteriosa e o coração caloroso do nosso Sung luz purificado pelo pôr do sol não criariam energia maligna.
Pelo menos, desde o momento em que chegaram a um acordo no mundo inconsciente, a fórmula de que Lei Killyong era um lixo mascarado nunca seria estabelecida nele. Mesmo que alguns leais se reunissem em frente ao palácio e espalhassem boatos, dizendo: venho com um aviso, Vossa Majestade. Ele é o traiçoeiro que está te destruindo. Aposto que Kim Il-sung nem piscaria. Não fazia sentido acreditar na besteira de um pombo, o inimigo de uma vida inteira. Isso é besteira. Claro, isso soaria como besteira. Serafim, que esperava uma reação como o que isso significa. Ou o quê? Mordeu os lábios com força. A forma como ele não reagiu foi um espetáculo. Isso até me fez duvidar se ele ouviu as palavras de Serafim. Uau! Como devo começar a falar sobre isso? Serafim, o que você vai fazer agora? Talvez Serafim também estivesse pensando o mesmo. O que eu posso fazer? Você tem que pressionar primeiro. A batalha entrou em um momento de calmaria, e esse timing não acontece com frequência. Tente um pouco mais. Você não pode desistir aqui. Você não sabia? Não há tempo para responder besteira. Eu sei quem arruinou sua vida. Você também pode saber. Você só nega, pobre Kim Il-sung. Pobre regressor de Altanus. Você também conhece os fatos, né? Não, porra, acho que ele não sabe. Você poderia se esforçar mais. Se você fala assim, como ele vai aceitar? Quem é o homem mascarado conosco? Ah, esse desgraçado está fazendo do jeito errado. Ele é péssimo nisso. Ele nem está sendo lógico. Porra. Mesmo que ele explicasse passo a passo desde o começo, talvez nem entendesse. Então eu não achava que haveria esperança de vê-lo falando sobre algo assim. Nós não procuramos ele, Kim Il-sung. Ele entrou em contato conosco. Ele queria se juntar a nós, dizendo que poderíamos trabalhar juntos para purificar e gerenciar a humanidade. Ele disse que era o escolhido. Ele também disse que viveria como um membro do mundo que administraremos no futuro e que os humanos do passado estavam errados. Ele disse que eles estavam corrompidos, esfregados e contaminados. Ele argumentava que eles precisavam de controle e novos valores. Sim, é assim que se faz uma construção inicial. Por ali. Eu observava enquanto ele falava devagar. Claro, Kim Il-sung não parecia estar ouvindo. Vou recuperar minha resistência por um tempo. O que recuperei o máximo que puder. Serafim, que dizia a verdade, parecia mais desesperado que Kim Il-sung, que ouvia. Em vez de gritar por confiança, senti que ele estava ficando emocional sozinho enquanto falava. Parecia que a forma como ele falava havia mudado um pouco. O tom de voz dele era definitivamente diferente. Achei que ele poderia mostrar um vislumbre de seu verdadeiro eu, mas isso não foi uma boa notícia para mim. Faça com um tom um pouco mais forte. Porra, você tem que falar com confiança. O que é aquilo? Porra, você nem consegue fazer contato visual e está hesitando. Se fizer isso, Il-sung não vai te achar confiável de jeito nenhum. Porra. Certo. Como o lixo mascarado disse, ele parecia um humano adequado para viver no novo continente. Ele era mais dedicado que qualquer outro, às vezes puro e às vezes ousado. Ele não hesitou em tomar uma decisão, e ele, como se ele nos entendesse melhor do que qualquer outra pessoa. Não, ele certamente nos entendia naquela época. O que vem a seguir é uma história que você conhece muito bem, Kim Il-sung. Ele destruiu a humanidade, levando-os ao limite do penhasco. Ele tirou o grande mago da humanidade e os dividiu. Ele era mais apaixonado do que qualquer outro pela tarefa de reduzir a população. A resistência de vocês foi forte, mas vocês não poderiam ter feito nada. Então, quem você acha que foi aquele que sempre atrapalhou seu caminho e te trouxe desespero? Eu não sabia ao certo, mas agora sei. Kim Il-sung, porque ele veio até nós e destruiu a humanidade, não, o continente. Acho que agora sei. Isso foi um pouco incoerente, mas a entrega melhorou. Você não aprendeu a falar com o herói mascarado. Ele queria recomeçar. Ele decidiu começar tudo do zero. Não sei qual é o propósito dele, mas esse é certo. Ele escolheu você, Kim Il-sung. Ele te colocou no plano para fazer tudo começar de novo. Depois que os deuses responsáveis pelo continente destruíram o continente além do reparo, ele decidiu usar você como seu cavalo de longo prazo. Você deu o salto e assumiu o fardo. Está ficando cada vez melhor. Se eu torcer por ele, acho que vai ficar ainda melhor, gerando uma missão forçada de grau comum. Você. 01, tive que fingir estar desconcertado. Assim, sua confiança ganharia vida.
Como esperado, eu via engolindo em seco. Depois de receber a mensagem, parecia que ele ganhava mais impulso. Eu não sabia se ele sentia que tinha vantagem, mas ele definitivamente achava que isso ia ser um grande golpe para mim. Então mandei outra mensagem, gerando uma missão forçada de grau comum. Pare. 01, ufa. Essa foi boa. Pare. Deve ter sido por sua própria ganância feia, Kim-sung. Para ele, humanos como você pareceriam fáceis de manipular. Eu o conheço melhor do que você imagina. Você acha que é fácil fazer alguém regredir? Será que os deuses que administram este continente correram esse grande risco e te trouxeram de volta? Por que só você ficou no final? Porque ele estava onde você estava se mudando, e porque você teve que aceitar aquele grande desespero imediatamente. Porque coisas ruins sempre aconteciam com você, e porque todos ao seu redor morriam um após o outro. Por que você teve que recomeçar tudo do zero? Porque ele estava com você no início da segunda linha do tempo. Não parece tudo estranho? Gerando uma missão forçada de grau comum, por favor, pare. 01, o que mais o preocupa é o conforto dele. Ele não se interessa por nada além disso. Ele não está do lado de ninguém nem aliado de ninguém. Ele é um humano terrível que só pensa em si mesmo. Esse desgraçado não é ruim. Achei que ele estava indo muito bem. Provavelmente era do tipo que sobrevivia quando elogiado. Não podia dizer que ele era bom em falar, mas sentia a verdade na voz dele. Até a capacidade de acompanhar instantaneamente o que estava acontecendo parecia boa. O fato de alguém que não sabia a verdadeira intenção do herói mascarado e exatamente como Kim Il-sung voltou a poder fazer tanto. Acho que ele está se esforçando muito. A única forma de explicar era que ele estava usando a cabeça desesperadamente do seu próprio jeito. Ele te escolheu só por ganância. Ele é um demônio que controla a todos com as mãos e os faz se mover como ele quer. O homem mascarado. Você não está curioso para saber quem ele é? É ele quem está falando com você agora. Ele é quem está te dando instruções. Agora você entendeu? Agora entendeu? Não. Droga, ele parece não entender nada. Não posso dizer que Serafim era ruim. Ainda havia arrependimento de como teria sido se tivesse dado certo um pouco mais devagar, mas achei que isso já era mais do que eu achava que ele poderia fazer. A princípio, parecia que ele tinha vomitado tudo o que queria dizer, e entendeu bem o recado. Ele terminou de explicar que Lei Kyong era o homem mascarado e que o propósito era trazê-lo de volta. Também gostei da sensação de apelar para as emoções. O problema era o resultado. Estou quase terminando de me recuperar, Kyong. Posso voltar? Ele deixou entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você ouviu direito? Você soube com certeza? Ele ouviu, mas parecia pensar que eram palavras lixo que não valiam a pena reconsiderar. Ele era tão forte em sua fé que até eu podia sentir isso. Sim, droga, eu também não acreditaria. Aquele pombo maluco está dizendo isso durante uma batalha e quando está perdendo. Quem acreditaria nele? No entanto, Kim Il-sung precisa acreditar. Ele tem que acreditar nele, não importa o que aconteça. Sinto um pouco, mas não tenho escolha a não ser fazer isso. Era um pouco desconfortável mexer nas coisas fora de combate. Eticamente, era meio. Parecia que eu estava tentando manipular e controlar Il-sung. Ainda assim, seria melhor abrir uma exceção desta vez pelo bem da causa. Naquele momento, a paisagem que eu no Kazugano viu talvez estivesse realmente piscando. Kim Il-sung precisava fazer algo chamativo naquele momento. Eu consigo me mexer. O manual de instruções do regressor poderia manipular artificialmente as emoções de Kim Il-sung. Os prós e contras não eram importantes. Se eu induzisse Il-sung a se mover assim, ele não teria escolha a não ser agir. Sim. Imediatamente. Comecei com um bem pequeno. Poderia ser estranho se algo grande demais aparecesse de repente, então comecei a plantar um pouco de suspeita na cabeça dele. É igual a antes, Il-sung. Só isso. A pequena suspeita que você tinha antes de concordarmos sobre o mundo do pôr do sol. Eu vou plantar isso. Dadas as circunstâncias, ele provavelmente pensaria que uma energia maligna entrou junto com o poderoso discurso de Serafim. Hein? Junto com esse som, Kim Il-sung segurou sua cabeça por um momento. Um rosto muito envergonhado se destacou. Eu não sabia qual imagem apareceu, mas provavelmente era a imagem que eu sobreponho ao herói mascarado. Deveria falar com a voz mais inocente. O que eu ouvi, Il-sung? Sim. Eu. É. Não é nada. Sim. Desculpa. Não é nada. Seja honesto.
Serafim, vocês vão ficar quietos. Você tem que dizer mais uma palavra. Fique de olho aberto e encare a verdade, Kim Sung. Ele não é a pessoa que você pensa. Você está percebendo que minhas palavras são verdadeiras. Cala a boca, Serafim. Pelo menos há algum progresso. Parecia sensível às palavras de Serafim, diferente de antes, quando não prestava atenção alguma. Não tive escolha a não ser perceber que as coisas estavam indo conforme meus pensamentos. Kim Sung estava assustado naquele momento. Ele tinha medo de que suas palavras o abalassem. Ele até falava comigo. Kilong. Existe alguma magia do tipo delirante ou algo parecido? Isso não existe, Yun Sung. Aconteceu alguma coisa? Não. É. Nada. Desculpa, Kilong. Desculpa. Por que você está se desculpando? Que você desconfia de mim? Ou que você não está focando na situação atual? Você não precisa se desculpar pelo primeiro caso. Eu nem deveria saber que você desconfia de mim mesmo. Kim Sung tremeu levemente e abriu a boca novamente com a voz chorando. Ele continuou balançando a cabeça de um lado para outro como se nunca mais fosse pensar nisso. Sinto muito, quero dizer. Desculpa. Mais uma vez, coloquei uma pitada de suspeita em sua mente confusa. Sua mentalidade está boa, né? No entanto, não demorou para eu senti-lo cercado por seu imenso auto-ódio, e no fim, ele não conseguiu superar esse sentimento. Lágrimas começaram a cair. Regressor Instruction capítulo 759. Até o fim. 18. Ah, esse desgraçado não está bem mentalmente. Seja forte, Kim Sung. Porra. Eu não achei que ele estava bem. Emoções confusas foram transmitidas para mim imediatamente. Eu senti uma enorme onda de sentimentos difíceis de explicar atingindo nosso regressor. Se eu exagerasse um pouco, parecia que dezenas de milhares de larvas estavam comendo meu corpo inteiro. Ele se odiava e parecia estar levando a situação atual de forma muito negativa. Embora eu tenha ficado envergonhado porque ele parecia estar exagerando. É natural? Quando pensei no que Kim Sung teve que passar para vir aqui, achei que a reação dele não foi particularmente estranha. Porque muita coisa aconteceu. Não era exagero dizer que o processo de crescimento de Kim Sung na segunda linha do tempo era baseado em seus laços com Lin Qilong. Embora o crescimento físico fosse importante, o crescimento mental deveria ter sido a prioridade máxima. A luz que derretia o coração de Kim Sung, tão fria quanto o vento forte do norte, era mais quente do que a de qualquer outra pessoa. Aquela luz era Qilong. Aquele cara sempre esteve no centro do incidente e foi o centro dos poucos relacionamentos humanos restantes de Kim Sung. Em certo momento, eles se entenderam mal, duvidaram um do outro e até se encontraram como inimigos. Ainda assim, no fim, isso se desenvolveu em um relacionamento em que ele mais confiava, contribuindo para seu crescimento e a formação de uma nova personalidade. Isso também fazia parte da psicoterapia, e também era um curso educacional para ensinar gentilmente Kim Sung, que estava exausto na primeira rodada, sobre relacionamentos verdadeiros. Certo. Foder. Está correto. É compreensível. Não explodimos todas as dúvidas quando nossas almas se comunicaram. Do ponto de vista de Kim Sung, era compreensível pensar que ele era lixo. Eu nem consegui imaginar o quanto ele teria sofrido quando as suspeitas que ele achava que já tinha ignorado voltaram. Não sou um salvador. Não, eu sou um salvador mental. Sinceramente, eu fiz a ressuscitação cardiopulmonar mental do Yun-Sung. Ainda lembro dos olhos do Kim Yun-Sung quando começamos a segunda rodada. Salvei uma pessoa, tratei e até apaguei as taxas do hospital. Mas agora ele desconfia de mim. Quanta vergonha ele sentiria. Eu podia ver suas pupilas tremendo. Ele parecia não ter a menor ideia do que fazer. Eu sabia que a mente dele era fraca, mas realmente parecia que ele iria desabar tão cedo. Sua mão que segurava a espada tremia, e era perceptível que ele mordia os lábios com força. Provavelmente achava que deveria evitar o colapso mental. Como era um momento importante para ele, era compreensível. Ah, está correto continuar assim? Sinceramente, a guerra. Claro, estávamos em uma situação vantajosa, mas... Yun-Sung? Aconteceu alguma coisa? Yun-Sung? É. Não é nada. Todos os pombos importantes já haviam sido eliminados, e as tropas não estavam em mau estado. O que eu faço se Kim Yun-Sung ficar doente mentalmente nesse ritmo? Claro, havia a possibilidade de que a situação da guerra mudasse de repente. Ainda assim, mesmo que fosse o caso,
Achei que seria correto apresentar uma doença mental para Kyung. Sua condição parecia ruim o suficiente para que ele tivesse preocupações tão inúteis. Contudo, se isso é o fim, não há como Lee Kyung fazer um plano assim. Se isso fosse realmente o fim, Lucifer e eu não tínhamos motivo para fazer uma aposta sem sentido. Não era óbvio. Há um motivo para isso. Pode haver algo mais que sobrar depois dessa guerra. Claro, não era algo que pudesse ser concluído com certeza, mas não valia a pena pensar nisso mesmo assim. Depois que os pombos morrem, um chefe ou um pai pombo poderia aparecer. O continente pode desmoronar do nada, ou algo que eu não consigo imaginar que possa acontecer. Eu sabia que podia ser absurdo, mas não achava que Lee Kyung teria assinado um contrato com Lucifer e ofereceria seu estômago de graça antes de apagar sua memória. A coisa mais provável. Seu criador, o Deus exterior. Não imperfeito como os pombos, mas um ser verdadeiramente impecável. Resumindo, se Lucifer não cobrisse, talvez houvesse um monstro nos esperando. Eu não sabia qual arranjo tinha colocado, mas não era pequeno o suficiente para ignorar. Embora eu tenha sofrido um conflito interno por um tempo, me perguntei se não dava para evitar. Lee Kyung não era um psicopata. Por que eu não me preocuparia com a saúde mental da adorável regressora? No entanto, se eu voltasse agora, chegamos longe demais. Não era diferente de atravessar um rio que não podíamos atravessar novamente. Enquanto eu estava perdido em pensamentos, um cara estava curtindo. Você lembra agora? Você só está negando, Kyung. Não seria melhor você aceitar? Ele não é seu salvador. Ele é o próprio demônio que torce e aperta a sua alma. É melhor você perguntar para ele mesmo. O demônio ainda está se perguntando o que fazer com você na palma da mão. Você me pegou aí. Não, nem precisa pedir. Você já sabe a resposta. Sua expressão está me dizendo tudo. Estou errado. É quase como se ele estivesse em seu elemento. Era engraçado ver que ele estava enganado ao pensar que sua eloquência funcionava com Kyung, mas isso ajudava. Também tive que ajudar um pouco nesse aspecto. Kyung? O que? Não é algo com que você deva se preocupar. Não é algo para você ser. Estou totalmente recuperado, então devo imediatamente. Você sabe que só porque você desvia o olhar não significa que a realidade vai mudar. Por que você não se pergunta quem segurou sua vida e abalou na primeira rodada, quem você tanto odiava, quem massacrou seus colegas e os humanos do continente e destruiu sua alma? Quem é aquele que maneja sua vida à vontade, que te enganou do começo ao fim e te enganou? Pergunte a si mesmo. Tive que adicionar mais uma colherada de dúvidas ali. Fechar. Calhe a boca. Abre os olhos e olhe quem é seu verdadeiro inimigo. Fechar. Calhe a boca. Kyung pegou sua espada e começou a voar. Num instante, os homens que se enfrentavam continuaram a traçar linhas no ar, suas espadas se chocar. No entanto, isso não poderia ser considerado sem sentido. Serafim achava que a situação era uma oportunidade para me ferrar, e o coração de Kyung também era constantemente abalado. Os principais pontos que eu estava constantemente captando não entravam direito na cabeça dele, e seus movimentos poderiam ser considerados bagunçados. Enquanto isso, vendo que dominava Serafins, parecia que ele estava fisicamente completo, até. Droga, os Serafins não vão morrer nesse ritmo. Claro, aquele desgraçado era um pombo que precisava morrer, mas ele precisava cumprir seu dever primeiro. As dúvidas na mente de Kyung deveriam se transformar em certezas. Teve um pequeno problema. Ah! Isso é mais difícil do que eu pensava. Não era fácil enraizar totalmente a dúvida. Eu. Cheirar. Nunca tinha pensado nisso. Kyung? Por favor, acredite em mim. Eu realmente nunca tinha pensado nisso. É-se sério. Realmente. Af. Parecia que ele estava falando sozinho, não comigo. Eu. Acho que alguém entrou na minha cabeça. Algo. Tem algo estranho, Kyung. Não pude confirmar. Sai da minha cabeça. Cheirar. Seu filho da puta. Seu desgraçado. Acho que o que está na sua cabeça sou eu. Cheirar. Não. 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 Gritou o Serafim. Abre os olhos. Kyung. Calhe a boca. Calhe a boca. Não. Não. Sai da minha cabeça. Merda. Saia, Lucifer. Não é Lucifer. Sou eu. Ele empunhava sua espada de forma ignorante. Parecia que ele estava lutando contra algo na cabeça. Ele parecia tão miserável que era difícil dizer qualquer coisa.
Para ser honesto, foi difícil para mim presenciar isso. Nunca tive dúvidas. Eu nunca duvidei. Você está bem, né? Parecia que ele estava resistindo ao manual de instruções do regressor. Eu realmente não achava que seria possível resistir. Cheirar. Af. Não recuse, Yun-sung. Você tem que aceitar. Você, diga alguma coisa, pombo louco. Aceite, Kyung-sung. Droga. Não diga só falas tão superficiais. Era difícil esperar algo dele. Kyung-sung, que continuava colidindo com ele, parou de se mover quando eu comecei a duvidar mais uma vez. Não resista. Merda. Quando senti um pouco de urgência, achando que Kyung-sung poderia estar realmente arruinado nesse ritmo, ele pegou a trompa esquerda. Droga. Droga. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ei. Merda. Droga. Seu maluco. O que você está fazendo? Droga. Kyung-sung não respondeu, mas achei que sabia o que ele estava tentando fazer naquele momento. Eu podia ver o braço dele ficando tenso. Houve um som horrível estalado. Kyung-sung, que nem sequer gemeu diante da maioria dos tipos de dor, cuspiu um grito bizarro. Eu não senti dor, mas podia sentir o quanto isso era doloroso para Kyung-sung. Ainda assim, ele não parou o que estava fazendo. O rosto de Serafim ficou distorcido ao ver a cena. Sem saber, ele simpatizava com a dor. Não faça isso, seu. Não faça isso. Uma cena que me deu arrepios por todo o corpo. Finalmente. Fenda. Junto com esse som, Kyung-sung puxou a trompeta à esquerda. Suspirar. 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 O sangue continuava a escorrer do local de onde o enorme chifre foi retirado à força. Eu não sabia se era por causa do sangue que cobria completamente a metade do rosto de Kyung-sung, mas aquela visão parecia irrealista. Meu rosto se desfez sem perceber. Kyung-sung, coberto de suor, continuou murmurando para si mesmo. Obter. Saia da minha cabeça, Lúcifer. Não duvido. Eu. Esse desgraçado. Eu. Nunca duvidei. Eu já tinha feito antes, mas agora não. Crer. 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 Eu acredito. Eu acredito. Porra. O que devo fazer? É certo continuar assim? Devo continuar? Agora eu sei. Agora. O que eu faço? O que devo fazer? Foder. Foder. O que devo fazer? Foder. Foder. Eu não sabia que isso ia acabar assim. Eu não esperava que fosse assim. Sério. Ele ainda resistia às dúvidas em sua cabeça. A suspeita não sumiu com a ação que ele acabara de fazer, afinal. Pouco depois, ele pegou o chifre direito. Desaparece da minha cabeça imediatamente, Lúcifer. O que eu faço? Que? Porra, o que eu devo fazer? Foder. O que eu faço? Deixar. Af. Ah. 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 Ele parou de se mover. Regressor Instruction capítulo 760, até o fim, 19. Ele não conseguia simplesmente tirar a buzina. Seu rosto ficou pálido. Parecia que ele ainda estava tonto, mas reagia aos meus gritos. Seus olhos se arregalaram. Porra, seu desgraçado. O choro extremamente realista e os gritos dolorosos não seriam entregues a ele com exatamente a mesma qualidade? Ele ainda não estava em seus pensamentos, mas provavelmente não demoraria muito para entender o que estava acontecendo. Sim, você vai ficar bem. Não havia como Kyung-sung não perceber que bloquear o compartilhamento da dor era uma mentira de boa fé. Ele era famoso por ser lento, mas eu acreditava que ele perceberia a consideração daquele cara, que não podia dizer isso, temendo que o retornador não focasse direito na batalha. O sacrifício daquele cara que suportou a dor e tentou não se tornar um incômodo. Como esperado, ele estava se encolhendo. Seus sentimentos cheios de desespero dificultavam até mesmo abrir a boca. Ki-leong. Ki-leong. Você está bem? Ki-leong. Ele está são? Sinceramente, eu não sabia. Talvez tenha sido só um reflexo. Por enquanto, era correto permanecer em silêncio. Não seria melhor sentir uma grande dor primeiro e depois conversar corajosamente? Levou tempo para decidir qual tipo de julgamento era a resposta certa. Foi uma ação que surgiu do pensamento de que eu deveria impedir que Kyung-sung ficasse meio incapacitado. Eu também estava desesperada. A dor que Kyung-sung sentia era difícil de explicar. A dor física também era dolorosa, mas
Você não deveria tentar resolver o problema assim. Ele não deveria se machucar e arrancar os chifres assim. O que ele faria se não desse certo depois de tirar? Será que ele tentaria arrancar as asas também? O que ele faria se isso também não funcionasse? Esse tipo de coisa não ajudaria. Ele não deveria tentar resolver o problema fazendo isso. É mais confortável simplesmente aceitar. Você achou que conseguiria lidar com as suspeitas que estão surgindo em sua cabeça desde o começo? Achei melhor insistir firmemente para evitar outros pensamentos, para que ele não pudesse mais fazer nada inútil. Pode ser um pouco difícil, mas eu tenho que fazer isso. Não, não foi realmente difícil. Era igual a quando demônios corrompiam um humano. Eles constantemente cavavam a parte mais fraca e afligida dos humanos e a comiam completamente depois de levá-los a um estado irresistível. Claro, havia a diferença de que eu fazia isso para proteger Kim Il-sung, mas tinha certeza que o método deles funcionaria melhor numa situação assim. Qual era a parte mais angustiante de Kim Il-sung naquele momento? Era óbvio. Culpa. Arrastei para um lugar mais escuro. Tudo o que eu precisava fazer era fingir que estava com um pouco mais de dor e fingir que estava bem. Ah! Suspirar. Ah! Você está. Você está bem? Ki-leong. Ki-leong. Que? Ah! Ah! Ki-leong. A dor. A dor. Eu. Ah! Estou bem. Eu sou. Então. Não se preocupe. Que? Sim. Sim. Cheirar. Não sei o que aconteceu, mas vou para lá agora. Não sinto nada agora. Algo. Se algo estiver errado, preciso checar pessoalmente seu status. É. Sua cabeça está bem? Faz muito tempo que não bloqueei a dor, então não se preocupe. Sim. Suspirar. Suspirar. Você está. Você está bem? Ela. Parece que preciso chegar a esse ponto por enquanto. Talvez magia mental. Af. Agora está com você, Ki-leong. Ki-leong. Eu estou bem de verdade. Você está mesmo bem? Eu sou. Sim. Eu sou. Cheirar. Quão acostumado você está com dor? O que você está fazendo? Eu sou. Não me importo. Af. Sim. Foi exatamente como eu imaginava. Eu não precisava induzir a consciência dele, e ele estava indo na direção que eu queria. Pode-se julgar que ele tirou os chifres da cabeça para resistir a Lúcifer, mas na realidade, era seguro dizer que era automutilação. Não era irrazoável interpretar que ele se machucou porque não conseguiu superar seu ódio. Foi um ato de danificar o próprio físico dele, mas eu poderia usar para parecer que ele me machucou no final. Como esperado, senti Kim Il-sung afundando aos poucos. Até a solução final que conseguia pensar havia sido bloqueada. Ele não sabia como agir agora. Ele estava confuso sobre qual direção tomar na situação atual. Ele parava mesmo quando tentava colocar a mão na cabeça, e estava caindo no inferno, pois a única forma de resistir era bloqueada. Não havia nada que pudesse fazer além de derramar lágrimas. Não havia Kim Il-sung que tivesse alcançado um nível de crescimento. Kim Il-sung, que escapou do alcance de Lúcifer e se tornou um herói sacrificial, não estava em lugar algum. Só havia um castelo de areia que provavelmente desabaria se tocado. Eu podia vê-lo olhando ao redor o tempo todo. Sua boca trêmula e o fluxo constante de lágrimas chamaram minha atenção. Ele nem conseguia dizer nada direito. Kim Il-sung estava quebrado. Eu. Eu acredito em você. Com apenas essas palavras, ele desmaiou com facilidade demais. Agora. Era uma tarefa fácil. Foi muito fácil tocar um pouco Kim Il-sung, que estava indefeso. Hora de quebrá-lo. Eu poderia simplesmente destruir o vínculo que Kim Il-sung tem com a lei Ki-leong. O motivo pelo qual nosso regressor resistia era porque ele não queria soltar aquele fio. Por isso, borrei tudo o que havia acontecido até então. Não, em vez de embaçar, matei os sentimentos e laços que Kim Il-sung sentiu até agora. Eu precisava fazer com que ele não se sentisse culpado por Lei Ki-leong. Isso era possível. Porque isso poderia ser impossível. A parede não tinha desmoronado completamente. É realmente necessário fazer isso. Foi correto bloquear o elemento ansiedade desde o início. Eu poderia ter certeza se olhasse para Kim Il-sung agora. Com o nosso vínculo intacto, ele não conseguiu me esfaquear no final. Mesmo que eu admitisse que era o herói mascarado, não podia ser tocado por causa do afeto criado na segunda rodada. Olha aquele desgraçado. Ele com certeza vai agir assim. Ele vai hesitar, negar e eventualmente deixar cair a faca, mas
Não, não havia mas. Essa era a única opção. Continuei vagando pela cabeça de Kim Sung. Eu continuava lembrando dos momentos em que ele sentia o vínculo com Lee Ki-leong. Desde o início do tutorial. Ah, não. Sim. Eu sou Kim Sung. Desde o começo. Eu já tinha falado sobre memórias com ele uma vez, mas, olhando assim, parecia que tudo estava indo como um panorama panorâmico. Pessoalmente, parece um pouco melhor escolher entre invocador, alquimista e mago negro, mas é difícil recomendar mago negro. Não tenho certeza, mas você pode estar em uma situação perigosa. Pelo menos essa janela de status não nos mente. Ter dificuldades por causa da minha aula foi bem divertido, não foi? Sinceramente, eu também me diverti. Naquela época, achei que alquimista era uma aula legal. Quando penso nisso agora, foi como se eu tivesse sido pescado. Foder. Ser um bruxo negro teria sido tranquilo, e comandante também seria bom, mas fiquei viciado em Introdução à Alquimia, do Ramos Stucker. Será que ele ainda achava que era a melhor escolha? Sério? Só por precaução. Você está pensando em ir para outro lugar? Você não pode. Opa! Não vou. Eu também quero ficar com você. Claro, e Yun-sun também. Não é verdade? Sim. Mesmo que tenhamos nos encontrado neste lugar estranho. Quero ir com Ki-leong, Deok-gu-yayan. Foi quando entrei na guilda pela primeira vez. Eu disse que ganharia muito dinheiro. Naquela época, eu estava desesperado e simplesmente seguia em frente. Às vezes eu dizia que mesmo sem o Deok-gu, era divertido com nós quatro. Seria o mesmo para ele. Ou foi uma correção de memória? Ele não gostava muito de mim naquela época, né? Não precisa se desculpar, Ki-leong. O quê? Você não fez nada de errado. Não, mesmo que você tivesse, Yura não tem o direito de apontar a culpa de Ki-leong. Ki-leong definitivamente é membro do Grupo Azul. Se eu achasse que você tinha cometido um erro, teria te contado primeiro. Não sei por que Yura criou um problema com o comportamento do nosso companheiro de grupo, mas sinceramente não estou feliz com isso. A primeira masmorra que eu tinha entrado antes. Até agora, achei um Sung meio legal ali. O presente preparado para nosso mestre da Guilda Azul é este grifo. Ah! Será que ele gostava tanto assim? Ele enlouqueceu com o grifo. Quero nomear Ejin como chefe do secretário da guilda. Yun-sung. Pode esquecer o que eu disse antes. É só um pensamento pessoal. Se você acha que Ejin é adequada para o cargo, está livre para nomeá-la. Ah! Estou te contando isso para esclarecer as coisas, mas não há mal entendido. É algo que você pode pensar, na sua posição. Na verdade, as velas nas duas pontas brilhavam intensamente para ele naquela época. Passou por ali. Esses eram momentos em que Kim Sung não tinha escolha a não ser sentir o vínculo com Lee Ki-leong, embora a ordem fosse mista. Havia até muitas coisas que eu não lembrava. Bem triviais. Coisas bem pequenas, como quando a gente jantava ou tomava um drink juntos. Por outro lado, houve muitos eventos muito grandes. Me mate. Era um pouco constrangedor ver isso agora. Não. Honestamente, foi legal. Me devolve, filho da puta. Eu não te contei? Me devolva. Você parece um papagaio. Me devolva. Me devolva. Seu filho da puta. Desgraçado. Eu não queria assistir aquilo. O que aconteceu antes disso foi incrível. Humanos são estranhos. Tudo está em ruínas. Fica meio bonito. Também parece misterioso. O pôr do sol vermelho. Certo. Isso. Merda. O que você acha? O que você acha? Droga. Droga. Não imite. Não imite. Merda. Não venha até mim desse jeito e me force a assumir responsabilidade. Não apareça assim e me force a assumir responsabilidade. Nunca disse que queria recomeçar. Nunca pedi para fazer isso de novo. Então me deixe em paz. Por favor. Deixa-me. Não me force mais a assumir responsabilidades. Filhos da puta. Não. Forçar a me assumir a responsabilidade. Porra. Por favor, não pense. Por favor. Por favor, não pense. Não lembro. Já estou cansado disso. Por favor, não pense nisso. Não pense em nada. Por favor, pare. Por favor. Por favor, não me force a assumir responsabilidade com essa aparência. Sinceramente, achei isso decisivo. Mesmo pensando nisso agora, eu ficava triste. Ninguém jamais te disse para assumir responsabilidade. Ninguém nunca disse isso.
É compreensível que você se sinta pressionado a ter alguém esperando coisas e que não parece que você vai aguentar muitas coisas. Você não precisa ficar estressado sozinho. Posso carregar seu fardo com você. Eu assumo a responsabilidade. Eu criei Kim Il-sung. Havia muito mais memórias do que eu imaginava. Comprar bolsa. Ah, merda. Preso por 2 semanas. E uma caminhada noturna. Porra, sério? O caso do Oh Yoon-sung também se mostrou um pouco grande demais, certo? Ele realmente odiava Rafael. No entanto, depois que nosso trabalho terminasse, eles talvez tivessem que viver um de frente para o outro. Conforme eu avançava cada vez mais, cada coisinha. Eram muitos, embora isso não importasse. Era só um momento, de qualquer forma. Kilyoung. Sim. Estou disposto a acreditar. Regressor Instruction capítulo 761, até o fim, 20, acabou mesmo. Para ser preciso, eu não apaguei a memória dele. Eu não consegui transformar tudo o que aconteceu na segunda rodada em algo que nem existia desde o início. Se não houve eventos, também não houve crescimento. O que cortei foram os sentimentos e os laços que Kim Il-sung sentia por mim. Embora tenha sido um pouco difícil de explicar, achei que Kim Il-sung provavelmente não teria sentimentos tão profundos quanto antes sobre a série de eventos. Ele pode pensar: ah, isso aconteceu, não preciso lembrar disso. Todos os sentimentos pessoais de Kim Il-sung em relação ao personagem Lee Ki-yeon rapidamente desmoronaram. Eu não sabia o que dizer, mas não fiquei tão feliz com isso. Memórias não eram acumuladas apenas por Kim Il-sung. Havia uma frase antiga que dizia algo como: as pessoas que ficaram para trás sofrem mais do que os mortos. Claro, nosso caso era diferente, e embora tenha sido minha escolha, inevitavelmente senti que havia uma sensação de perda. Eu deveria simplesmente aceitar. O que mais posso fazer? O que podemos ganhar não importa mais do que o que perdemos. Isso mesmo. Eu poderia simplesmente pegar depois do trabalho. Não era meu estilo mergulhar nisso, e eu nem precisava pensar profundamente. Era simples. Vamos rodar o circuito feliz. É horrível estar deprimido. Tudo correu bem e está sendo bloqueado gradualmente, e não há mais espaço para reverter. Tudo está indo como eu queria, então tenho que sorrir, né? Com isso, continuei sorrindo. Eventualmente, uma risada começou a escapar. Está indo como eu pensei. Isto é o que importa. Não houve problema. Tudo seguiu meu plano, o que foi uma boa notícia. Seria certo contar para Ji. No entanto, ela pode estar ocupada. Bem, não importava muito se eu não contasse para ela. Ela devia estar filmando um drama com Yejin mesmo. Onde o que deu que Gu estava fazendo? Ah, ele só podia estar lutando. Ayan também estava lutando. Parecia que ela havia recuperado todo o seu poder mágico. Olhei ao redor da sala de controle, mas não havia como alguém estar comigo. Em comemoração, levantei um copo para o ar, sozinho. Como meu trabalho ainda não tinha acabado completamente, ainda era cedo demais para fazer um brinde, mas eu me sentia bem. Ah, quase esqueci. Primeiro, tive que verificar a condição do regressor. Seu rosto estava novamente distorcido pela raiva. Ele está muito bravo. Era uma emoção muito simples comparada ao anterior, que era uma mistura de sentimentos. Definitivamente era melhor ser simples. Por algum motivo, fiquei pensando se Kim Il-sung da primeira rodada era assim. Para ele, não era exagero dizer que ele era tudo na segunda linha do tempo. Considerando isso, não deveria ser interpretado que o Kim Il-sung da primeira rodada permaneceu? Não, acho que não. Foi bem difícil avaliar essas coisas. Só uma coisa era certa. O regressor não resistia mais à voz do coração. Kim Il-sung aceitou e estava ficando mais certo. Ele estava cheio de confiança, não de dúvida. A convicção de que Lee Ki-yeon era o homem mascarado na primeira linha do tempo já havia preenchido sua mente. Não é só isso. Quando algo mudava, muitas coisas frequentemente vinham em seguida, quase como consequência. Eu podia ver que todas as memórias que ele guardava como tesouro estavam se transformando em formas distorcidas. Não era compreensível. Do ponto de vista do bastardo, ele teria pensado que tudo era mentira e engano. Ele realmente estava pensando nisso. Ele estava olhando para suas memórias uma alma e percebendo quão devia ter parecido. Entre as emoções, ele sentia raiva de si mesmo. Não era a loucura manchada de auto-ódio como antes, mas a raiva de ser enganado mais uma vez por um inimigo cuja morte não se contentaria. Eu estava preocupada que ele começasse a me xingar ou desconectar,
Mas ele não sentia necessidade disso. Antes que eu pudesse falar com ele, Serafim falou à minha frente. O que você percebeu? Você parece ter sido esclarecido. Com o que você está bravo? Ah! 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 Você também trabalhou duro, Serafim, mas não gosto de te ver rindo assim. Puar! Kim Sung não respondeu. No entanto, pude ver a espada dele voando imediatamente. Hein? Assim que o sangue escorreu da bochecha de Serafim, ele balançou sua arma novamente. Eles continuaram lutando sem dizer nada. O que está acontecendo? Como a briga recomeçou, comecei a enviar as instruções novamente, mas fiquei desconcertado por um momento com a situação inesperada. Ainda assim, não durou muito. Consegui entender rapidamente por que ele tinha tomado aquela atitude. O pombo também era inimigo de qualquer forma crucialmente. Yun Sung? Sim, Kilong. Sua voz ficou um pouco mais fria. Foder. Não há emoção. Parece que você está ligando para outra pessoa. Seu tom não é mais o mesmo de antes. Você sentir um pouco melhor? Muito melhor do que antes, mas minha cabeça ainda está. Sim. Eu sei que é rude, mas gostaria que você viesse conferir pessoalmente. Acho que disse que iria. Uau, porra. Kim Sung, sua raposa astuta. Você realmente tomou uma decisão. Percebi rapidamente que ele não queria realmente que eu verificasse sua condição com meus próprios olhos. Você está me chamando por outro motivo, né? Você realmente me definiu como inimiga? Do ponto de vista de Kim Sung, o herói mascarado era um filho da mãe que podia fugir a qualquer momento. Ele provavelmente achou que, se eu desistisse, isso causaria um desastre depois. Ele queria me trazer diretamente e garantir que eu fosse me despedaçar até a morte. Hein? Que? Ele não deveria me destruir. Por que ele estava pensando nisso? Você também não deveria cortar minha garganta. Não, por que você fica pensando em coisas cruéis? Você vai quebrar meu corpo inteiro em pedaços. Quer cortar meus membros e me fazer rastejar, depois me esmagar com seus pés para me matar? Não. Preciso checar uma coisa aqui. Por favor. Preciso que você venha agora. Você acha que seria bom me transformar em alguém que não pode nem morrer nem viver e me jogar num chiqueiro? Você é um psicopata. Quem pensa assim? Eu sei que você está bravo, mas criamos algumas memórias juntos. Você passou dos limites. Isso não é justo. Foder. Não é um pouco demais? Assim que fiquei em silêncio, as imaginações desagradáveis que preenchiam a cabeça de Kim Sung desapareceram. Ele estava considerando todas as possibilidades. Devido ao manual de instruções do regressor, ele ficou cauteloso com a suposição de que o que estava pensando poderia vazar. Ele era cauteloso para me mostrar o que estava pensando, mesmo eu nunca tendo explicado que o que ele estava pensando ou sentindo estava sendo transmitido para mim. Ele estava considerando todos os voos agora. Tenha cuidado. Mas você precisa saber que Kim Sung não teria me pedido para ir lá em primeiro lugar. É muito desajeitado. Não sei se você está atuando agora, mas, honestamente, estou fingindo ser enganado. Depois de procurar a poção anestésica nos meus braços, levantei-me. Kilong. Sim, estou me arrumando. Eu precisava acertar o Timing. Kim Sung estava constantemente brandindo sua espada. Não demorou muito para Serafim ficar coberto de feridas. Na verdade, parecia que ele estava se controlando, como se estivesse esperando eu gozar. Às vezes, ele se permitia ser empurrado de propósito para trás. Ele até puxou e puxou o cabelo dele. Ele continuava apelando que algo estava errado com ele. Mas não parecia verdade, de qualquer jeito que eu olhasse para ele. Ainda assim, era bom vê-lo se esforçando do seu jeito. O único problema era que ainda não havia sinais. Eu pensava que o fim estava chegando, mas não conseguia ver a foto. Todos ainda não haviam encontrado sua posição. Eu sabia que estava perto do final do jogo, mas não conseguia entender que tipo de situação teria que imaginar para completar a cena. O timing ainda está errado. Não, devo pensar nisso depois que chegar lá. Eu podia ver que eles estavam conversando entre si. Pegue minha mão, Kim Sung. Posso te dar uma nova vida. Ele nunca aceitaria. Não precisamos brigar, né? Cala a boca, Serafim. Você sabe que não tem chance de vocês ganharem. Por que você está lutando? Não estou aqui para brincar com você. Também não estou dizendo isso de brincadeira. Estou dizendo isso porque acho que houve um mal-entendido. Estou dizendo que não pretendíamos lutar contra você.
A guerra interminável de destruição não era o que queríamos. Fomos influenciados por um parasita que criou tal atmosfera. Nunca fui a favor do seu método desde o começo. Certo, mas você sabe que é isso que precisa. O continente está doente. Você acha que viemos aqui à toa? Sei que você deve ter sentido muita coisa durante a segunda rodada. Responda a isso. Os humanos são diferentes de antes. Humanos não mudam. Como aquele que você conhece, a essência deles nunca muda. Estou te dando uma chance, Kim-sung. Você ainda pode voltar. Embora impurezas tenham intervindo, seus pecados ainda podem ser limpos. Você nem consegue mais se ver como humano, né? Besteira. Ele nem quer dizer o que está dizendo. Aquele lixo. Serafins não gostavam de Kim-sung. Eu não sabia exatamente que sentimentos ele tinha pelo nosso regressor, mas podia ter certeza de que ele não gostava dele. Os pombos eram hostis ao poder dos demônios desde o início, e Kim-sung estava contaminado o suficiente para estar completamente coberto por ele. Considerando que ele se orgulhava especialmente de sua espada de julgamento, era correto pensar que essa besteira era para enganar a si mesmo também. Você queria me dar um sopro tanto assim? As ações de Serafim podem ter começado apenas com vontade de me irritar. Senão, nosso Criador quer você. Que? Nosso Criador quer você, Kim-sung. De repente? Não, não de repente. Isso foi calculado. Você também tem assistido isso? Fiquei nervoso, mas... Isso foi mesmo calculado? Porra. Achei que ele estava mirando nisso. O criador dos pombos queria um gerente sem personalidade, por isso fez aqueles idiotas. Não era perfeito, mas... O Kim-sung atual. Eu cortei aqueles. Foi então que uma enorme luz cobriu o céu. Era estranho, mas também parecia brilhante, então era difícil expressar. Até um tolo saberia. Eu não estava errado. Suspirar. Foder. Eu não estava errado. A peça final do quebra-cabeça existia para isso, afinal. O sacrifício de Lee Ki-young foi feito para isso. A luz estranha e enorme lentamente alcançava Kim-sung, formando um braço de formato estranho. O deus exterior não viria. Nós. Tive que ligar para ele. No entanto, fazê-lo gozar também era uma das tarefas. Eu não sabia se seria um final feliz ou ruim, mas tinha certeza de que romper meu vínculo com Kim-sung era um dos processos necessários para chegar ao final. Eu não estava errado. Regressor Instruction capítulo 762, até o fim, 21. Lee Ki-young do passado não estava errado. Só isso já me deixou aliviado. Só de saber que todas as dificuldades que passei não foram inúteis, me senti recompensado. Nem todas as peças do quebra-cabeça foram montadas, mas as que eu havia coletado estavam fazendo a imagem sozinhas. Essa é a primeira condição. O primeiro passo foi fazer com que o Criador dos Pombos viesse diretamente ao nosso continente. Se não houvesse inimigo para enfrentar, a história não daria certo em primeiro lugar. Eu não sabia porque o Lee Ki-young do passado sabia sobre ele antes de perder a memória, mas ele esperaria que houvesse alguém para lidar com a intervenção de Lúcifer. Quando consegui confirmar diretamente com meus olhos, me senti um pouco mais provável. Posso confiar em você, né? Lee Ki-young, seu? Claro, eu ainda tinha dúvidas sobre por que ele deveria ter escondido esse segredo de mim. Porque o futuro pode dar errado se eu soubesse. Se não lembrar disso também pode ter sido uma condição da aposta. Eu consigo pensar assim, né? Não seria errado voltar a pensar por um momento, já que não era um enigma importante naquele momento. Não seria razoável julgar que foi apenas o fundo. O importante era que o criador deles finalmente havia aparecido, e eu precisava resolver isso. Percebendo isso, imediatamente virei olhar, e uma luz assustadoramente estranha apareceu no meu campo de visão. A luz que foi emitida foi suficiente para eu entender porque ela foi expressa como o Deus exterior. Os soldados que estavam em guerra também olhavam para o céu sem expressão. Talvez tivessem intuído que algo estava acontecendo. Provavelmente não foram só as tropas em guerra. As pessoas do continente localizado além do norte também estariam olhando para essa luz. A luz que envolvia o céu iluminava todo o campo de batalha e gradualmente expandia seu território. Eu também o encarava sem expressão. Era algo que sobrecarregava os humanos, como um fenômeno natural impossível de resistir. A maioria das pessoas não sabia o que era, mas provavelmente todos pensavam da mesma forma. Não consigo resistir a isso. Não consigo lutar contra isso. Eu também estava pensando o mesmo.
Será que realmente poderíamos lutar contra algo assim? Quer dizer, será que podemos chamar isso de ser vivo? Será que ele conseguia pensar? E quanto à comunicação? Que diabos foi isso? Havia muitas coisas estranhas. Embora parecesse viva, não parecia ser uma forma de vida senciente. Embora diferentes dos humanos, até aqueles pombos estavam vivos, respirando e pensando por si mesmos. A luz não era assim. Era como assistir uma tempestade repentina ou uma onda enorme. Parecia que tinha vontade, mas eu nem tinha certeza disso. Eu não conseguia identificar o motivo, mas achei que era só. Ponto. O sistema. Parecia apenas ser uma parte do sistema, não o criador dos pombos ou algo assim. Não se mexia depois de pensar. Foi instinto. Ou talvez sua programação tenha feito isso acontecer. Não era o Deus que eu imaginava, mas tenho certeza de que é transcendental. Os braços enormes, bizarros e contorcidos se estenderam para Kim Sung e começaram a parecer ainda mais deslocados. Segure a mão dele. Com isso, você pode ser perdoado pelos seus pecados. Serafim, seu idiota. Não acho que isso tenha te feito. Você não acabou de pensar na possibilidade de ter nascido sozinha lá dentro. Olhando para isso, isso é só um pedaço de sistema. Nem aparece porque não tem vontade. Não pode exercer influência direta. Sua reação a Kim Sung talvez não fosse algo que ele mesmo decidisse. Ele só rodava o código que estava embutido nele. Assim como Leiji e os serafins comandavam o mundo fictício, o sistema dentro da luz simplesmente reagiu. Eu não sabia para que foi feito ou para que surgiu, mas o que o sistema queria provavelmente era o mesmo que os 4 arcanjos. Queria encontrar um ninho onde pudesse criar raízes. Ele ansiava pelo equilíbrio continental. O programa dentro dava origem a pombos e os fazia vagar pelas dimensões onde podiam criar raízes. Foi assim que começou a primeira linha do tempo de Kim Sung, e ela fracassou diante do plano do herói mascarado. Os pombos foram afetados pela falha da primeira rodada, mas o monte do sistema não. E se o sistema falhasse? Era inevitável que isso resolvesse isso. Depois de descobrir onde estava o erro, não teria se corrigido sozinho. Pode ser que ele estivesse lá e rodasse o programa novamente. Era exatamente esse o estado atual. Sentiu o fracasso através dos pombos e encontrou uma nova alternativa. A alternativa é o regressor. Tinha que ser Kim Sung, que havia se tornado completo com um significado um pouco diferente. Ele ainda não havia abandonado sua humanidade, mas aquela coisa avaliou que Kim Sung poderia fazer isso. Julgava que ele poderia ser um deus que poderia tornar o continente e as dimensões perfeitos, e que poderia executar perfeitamente o programa que o país queria executar. Claro, Kim Sung não seguraria sua mão. Não tem como ele aceitar. Pense com bom senso. Porra. O desejo de Kim Sung é resistir a ele, não segurar sua mão. Ficar do lado dos pombos só porque era hostil a Lee Ki-long. Não faz sentido. O que posso pedir? Olha, nosso Sung está de pé. Espera, né? Responda, Serafim. O que posso ganhar segurando essa mão? Hã? PFF? Puar. Não perguntei isso de brincadeira, Serafim. Responda a minha pergunta. O que você está fazendo agora? Sung? Não houve resposta. Eu não sabia o que ele estava pensando, e era bem difícil entender o estado atual da condição dele. Posso? Cabe a você pensar. Não posso dizer exatamente o que você pode conseguir. Mas uma coisa da qual você pode ter certeza é que, seja o que for que você queira, vai se realizar. Na medida do que nosso Criador permitir, você poderá conquistar o que desejar. Não vou entrar em um plano maluco para matar metade dos humanos do continente. Você pode encontrar outro jeito. Essa não é a única forma de controlar a população, certo? Novo plano da humanidade, filho da mãe. Isso é uma violação dos direitos de propriedade intelectual. Também não sei por que nosso Criador escolheu você, mas porque você é incompetente, é por isso. Ele vai te dar muito poder. Não dava autoridade. Ele delegou. Foi um processo para fazer seu programa criar raízes diretamente no continente. Posso mudar de continente. Eu não disse isso uma vez? Isso é possível se for isso que você deseja. Você, porra, o que você está fazendo agora? Será que fiz algo errado? Será que cometi um erro? Eu não tinha feito nenhum cálculo de que Kim Sung, que perdeu o vínculo comigo, iria para os pombos. O que é isso? Comecei a ficar nervoso com a situação ridícula. Minha cabeça ficou confusa de repente. O que Kim Sung ganharia com isso?
Porra. Não, na verdade, ele não tinha motivo para não fazer isso. Não havia nada a ganhar, mas também nada a perder. Não era o motivo de Kim Il-sung lutar com estrangeiros proteger aqueles em seus braços desde o início. Se Kim Il-sung realmente pudesse controlar a situação como quisesse, poderia se convencer de que a pior situação que imaginava não viria. Ele precisava saber que estava passando seu fardo de outra forma, mas, se fosse comigo, com certeza acharia que é um bom negócio. Segura a mão dele, Kim Il-sung. Não. Porra, não segura. Porra. Eu não sabia exatamente como estava o estado atual de Kim Il-sung. Claro, eu senti isso até certo ponto por causa do efeito básico do manual de instruções do regressor, mas não conseguia entender o que ele queria sequer pensar sobre segurar aquela mão. Naturalmente, levantei-me às pressas. Il-sung. Seja qual for o caso, o cenário deve seguir o planejado. Não havia cenário em que Kim Il-sung estivesse do lado deles. Ao sair, ouvi várias vozes misturadas. Ouvi uma voz me chamando, mas não tive tempo de explicar nada. Depois de abrir minhas asas, comecei a voar imediatamente. Batalhas ainda aconteciam na área, mas era urgente agir sem prestar atenção. Bang! Você não vai realmente aceitar, né? Porra! Segura a mão dele, Kim Il-sung. Isso não faz sentido. Foder. Segurar as mãos dele? Isso está errado. Aquele desgraçado era só um pedaço de sistema. Não passava de um monstro. Você pode ter o que quiser. Bang! Senti meu corpo ser jogado para um lado junto com aquele som. Eu não sabia o que era, mas parecia que eu tinha sido atingido diretamente. Felizmente, a magia defensiva veio a tempo, então não há nada de errado comigo, mas meu corpo caiu no chão e imediatamente rolou. Cardeal honorário. Esse é o cardeal honorário. Cardeal honorário. Proteja Uno. Foi mal. Não tenho tempo para isso agora. Quando abri minhas asas novamente, meu corpo voou para o céu. Sem nem perceber, meu corpo estava coberto por camadas e mais camadas de magia protetora. Estou indo agora. Porra, não mexa na situação sem motivo válido. Achei que estava voando bem rápido. Parecia que recebi muita ajuda no meio do caminho, mas não consegui checar a identidade deles um por um porque estava ocupado demais. Os dragões abriram caminho disparando o sopro, e as vozes dos membros da guilda também pareciam ser ouvidas. Achei que ouvi as vozes da Helena e da Sun Yeon também. Talvez tenha sido por causa deles que meu corpo estava seguro até então. Eu estava chegando mais perto do Kim Il-sung. A luz estranha ainda alcançava Kim Il-sung, e Serafim percebeu que eu estava perto. Il-sung. No entanto, no momento em que olhei para ele, olhando para mim. Fui provocado. Percebi que ele me fisgou. Ele não quis segurar a mão dele. Foder. Como eu poderia ser atraído? Se eu pensar bem, não tem como ele pensar. Eu ignorei a honestidade dele. Tive que ir mesmo assim, mas foi tão ridículo que fiquei sem palavras. Pensando que Kim Il-sung me enganou, senti minhas costas formigarem. Foi então que senti uma grande dor nas patas traseiras. Assim que gritei, senti a mão dele segurando meu cabelo subindo lentamente. Lixo. Kim Il-sung me olhava com um olhar distorcido. Cantado. Quando eu estava prestes a dizer algo, ele começou a me sufocar. Kek. Sujo, maldoso e vergonhoso. Lixo. Kek. Como ousa, seu desgraçado imundo. Kek. Como você gostaria que eu te matasse? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos.